Minha esposa estava grávida e ao chegar aos 7 meses de gestação, ela virou o intestino, teve um nó no intestino. E aí optaram em fazer a cirurgia. Parei na porta do centro cirúrgico, suava mais do que as minhas mãos cheias de sabão. Passou aquela pequena incubadora com um bebê minúsculo, sendo bombeado, tentando recuperar. Esse começo não era apenas o começo. Chegou o exame do pezinho, onde dizia que o Biel tinha anemia falciforme. E pra gente era um susto. O que é anemia falciforme? Nunca ouvi falar o que é anemia falciforme. A médica falou que a gente foi premiado com uma bomba. Que o Biel era uma bomba e a qualquer momento ele poderia morrer. Até vinha o primeiro desespero, a primeira crise. Foram 10 horas de choro. Ali o Biel teve uma crise chamada dactalite, onde as mãos e os pés incham e ele tinha crise de dor contínua. Então eles hidrataram e deixaram o Biel por bastante tempo no soro. Depois disso, aumentaram as crises. E ali eu fui cada vez mais me aprofundando para saber, conhecer o que era a doença. Literalmente o que a doença causava e como que ela poderia ser tratada. E quando o Biel estava por volta de 4 a 5 anos de vida, a Ana assistiu uma reportagem de uma mãe que tinha um filho com anemia falciforme, que tinha feito um bebê por fertilização in vitro e conseguiu fazer a fertilização para salvar o filho. A gente precisava de um embrião que fosse totalmente compatível com o Biel. Fazer o transplante de medula. Isso, geneticamente, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas possível. Aí eu falei, pra mim, 50 mil reais eu não tenho não. Mas a cara de pau de ir atrás de 50 mil reais, pedir ajuda para as pessoas, isso para salvar o meu filho, eu enfrento qualquer coisa. A Ana pegou e falou assim pra mim, você viu o que eu fiz? Ela tinha feito uma vaquinha online, pedindo 50 mil reais. Os vizinhos se juntaram. Eles começaram a fazer Maurício saía de casa em casa pedindo, você pode doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne. Eles começaram a fazer feijoada beneficente para ajudar a gente. E aí, um bairro simples, um bairro que não tem nem asfalto. Era Deus mandando um anjo de um monte de forma. O programa da Eliana pegou a história. E aí eles vieram, gravaram com a gente a primeira vez. Aí eles viram que a gente morava numa casa úmida, numa casa que era muito fria. E pro Biel era horrível, porque a anemia falciforme, você não pode ter choque térmico. Ajudaram a gente com um valor de 50 mil, a gente já tinha chegado em 30, né? Que era 40 mil mais ou menos a fertilização, e 40 pra gente terminar a casa. Aí a gente foi, conheceu o Dr. Edson, a gente foi fazer a parte de inseminação, a fertilização. E aí a gente recebeu o laudo da clínica dizendo que um era compatível com o Biel. E aí a gente colocou o embrião, e aí o médico falou, parabéns, vocês estão grávidos. Mil felicidade, a felicidade assim, no pico. Até a Ana ter um sangramento. E aí a gente foi pro hospital, sabe, o coração na mão, aflito, um medo, sabe, aquela sensação de borboletas na barriga. E aí o médico, silêncio, o médico ficou quieto, começou a fazer a ultrassom. E eu, desesperado, doutor, tá tudo bem? Ele falou, tem nada bem aqui. Ele falou, aqui existe um saco gestacional sem batimento cardíaco. O Biel teve uma das piores crises. Porque a anemia falciforme, ela também desencadeia crise emocional. E eu acho que o Biel conseguiu perceber que a gente estava muito triste, muito abalado. Ele tinha quantos anos? O Biel estava com em torno de 6 anos, 36 horas de dor. 36 horas de choro, sem parar. Crise torácica aguda. Essa é a pior crise que um paciente de anemia falciforme pode ter. Ela dói, às vezes, do pé até o fio de cabelo, até a planta da cabeça, dói tudo. Aí o Biel falou assim pra Ana, mãe, eu vou pegar todos os meus brinquedos e eu vou deixar tudo reservado, porque se eu morrer eu vou colocar tudo no trono de Deus. Eu vou colocar todos os meus brinquedos lá pro Papai do Céu. Falei, doutor, a gente tá passando tudo isso e o Biel tá com a pior crise. Ele tá internado e, nossa, relembrar tudo isso parece que tô vivendo tudo de novo. E aí ele falou assim, ó, fique tranquilo, a gente vai salvar o nosso amigo. Vocês podem contar comigo. Eu falei, doutor, eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais de onde tirar. Todo o dinheiro que o programa ajudou a gente e as pessoas nos ajudaram, a gente investiu na casa e na fertilização. Ele falou, não, minha parte eu não vou cobrar não. Pode esquecer a minha parte. Sabe aquela dor da perca, mas aquela esperança de vamos começar de novo. A gente voltou pro hospital, o Biel deu uma melhorada e a gente veio embora para casa. As primas ajudaram de novo, vamos fazer bingo, vamos fazer rifa. Gente, eles começaram tudo de novo. E aí a gente continuou fazendo a fertilização, fazendo tudo, e a Ana fez o teste
e tava positivo. Ela gritou do banheiro, eu tomei mó susto. Corre, amor! Eu falei, o que que foi? Ela falou, eu tô grávida, e saiu mó feliz do banheiro, e o Biel feliz, a gente comemorou aquele dia. Foi 9, 10, 11 semanas. Tô eu no trabalho, sexta-feira, a Ana me liga desesperada. Corre pra casa. Eu falei, o que que foi? Corre porque agora eu perdi o bebê. Eu falei, como assim? Eu tô sangrando mais do que a outra vez. Aí a gente entrou na ultrassom, uma médica que sempre atendeu o Biel. Ela falou, vocês de novo aqui? Eu falei, doutora, dessa vez pior, olha o sangramento como é que tá. Ela falou, vai, vamos ver como é que tá. Na hora que ela colocou a ultrassom, o coração do bebê batia. Gente, eu olhava pra Ana, eu não sei se eu chorava, se eu pulava de felicidade. A minha vontade era de gritar um glória a Deus tão alto dentro daquele, porque pra Deus, assim, pro homem era impossível, mas pra Deus não. Talvez você esteja passando por alguma coisa na sua vida e não entenda por quê. Mas os praquês é pra você alcançar alguém. E assim foi indo. E a Ana ficou a gravidez inteira de repouso. Aí a gente foi lá na consulta porque eu precisava saber quando que ia ser o transplante também, né? Porque aí agora a gente ia falar de transplante de medula, não mais de gestação, não mais porque a gente já sabia que era um embrião compatível. Aí o doutor falou assim, ó, eu vou tentar ajudar vocês com a parte de congelar o sangue do cordão umbilical, que é esse sangue que a gente vai fazer o transplante do Biel. Aí ele falou assim, ó, só que esse aqui eu acho que vai cobrar R$5.000 pra fazer. Eu falei, ixi, doutor, não tem mais de onde tirar. Eu não tenho mais dinheiro nenhum. Aí ele falou assim, deixa comigo, eu vou dar um jeito. Já tava tudo certo do bebê nascer e a gente começou a fazer tissuru nessa época. A gente começou a fazer origami, porque eu e o Biel tinha visto uma história que é assim, se você fizer um pedido e fizer 1000 tissurus e fazer um pedido, esse sonho vai se realizar. A lembrancinha do nascimento do Vitor foi tissuru. Então no hospital tinha tissuru para tudo que era lugar, o quarto tinha tissuru e algumas pessoas, mas por quê? E aí disso a gente levava a história do Biel. Eu assisti tudo, gente, eu me realizei no Vitor. Ver o bebê saindo dali, sabe, com vida. Nossa, foi uma emoção que eu não consigo dizer o que é sentir isso. Vendo um filho que já era muito amado pela gente, com um propósito tão lindo, que era de salvar o irmão. E aí foi acontecendo, dia de colocar medula, dia de raspar a cabeça do Biel, tive que eu raspar a cabeça do Biel. Como que foi raspar a cabeça do meu filho? Foi um dia emocionante. Meu irmão, meu cunhado, as pessoas rasparam a cabeça também para incentivar. E o dia da infusão da medula. A gente colocou a medula, foi um dia muito emocionante para mim e para a Ana. 13 dias. Pois bem, a medula do Biel com 13 dias já estava ativa. O Vitor veio com tudo. Pensa no sangue abençoado. Olha, gente, e com tudo isso, a gente não conseguiu apenas salvar o Biel, mas a gente ganhou um presente, que é o Vitor, né, Vitor? E assim, foi um presente que não foi só Deus que mandou. Foi um presente dado por milhares de pessoas. A gente teve do mundo, do Brasil, a gente teve a ajuda de todas as pessoas e a gente é grato, né, amor? Sim. Então, o Vitor, pra mim, ele é o meu irmãozinho e ele é uma bênção pra mim. Ele é uma bênção, ele é um anjo pra mim. Ele é um anjo que caiu do céu, só que sem asas, e por essa belezura ninguém tem. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu deixei essa panela aqui, ó, por último, porque quero deixar uma reflexão para vocês, ó. Panela talvez seja nossa história, seja marcas que a vida deixa lá no fundo. Talvez por fora esteja um pouquinho de brilho ainda, tenha pouco, reflete pouco brilho, mas por dentro às vezes a situação da vida nos machuca. Existem pessoas que, tipo, sabão vai ser pessoas que a gente às vezes precisa para nos incentivar, nos dar força. E assim, o Bombril são as cicatrizes que a vida vão nos deixando. Que a gente vai passando assim, ó, dias difíceis, dias que parece que nada vai dar certo, indecisão, medo, desespero, tudo isso eu passei. Sabe quando você areia a panela e vai ficando aquelas manchas escuras? Vai ficando assim, o Bombril ele vai deixando escuro, né? Acho que é a situação que a gente vai passando na vida. A gente vai passando coisas que os riscos do Bombril vão deixando marcas na gente. Aqui, quando a panela está areada, você consegue enxergar, você consegue refletir o que você tudo passou.
Às vezes você está passando tudo isso para que outras pessoas encontrem em você a história que ela precisa. Talvez é a sua história que vai motivar, ó, a água está quente. Às vezes vai ser com temperaturas quentes, às vezes você vai passar por um lugar que ninguém passou. Deus vai te levar em lugares que nem você acreditava que você ia chegar. Mas tudo vai ficar bem, tudo passa. Terapia, muito obrigado por contar a nossa história, muito obrigado por acreditar em nós, muito obrigado por ser anjo em vidas de pessoas. Que Deus abençoe.